Boa noite, vamos dar início ao nosso estudo, só mais alguns minutinhos, nós já vamos começar, se Deus quiser permitir. A gente pede aí que a espiritualidade amiga nos abençoe, nos ilumine, né? Mais um minutinho aí a gente começa o estudo, né? Nós estamos estudando o livro Os Mensageiros, do André Luiz, né? Deixa só a gente conseguir entrar aqui no sistema aqui. Deixa eu arrumar aqui vocês. Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar início aí a mais um estudo. Agora nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Os Mensageiros. Desculpa aí o atraso aí, a internet garrou aqui, aí deu um atraso. Desculpa aí, pessoal, tá? A gente já vai iniciar o estudo, Vamos começar com a nossa prece. Lembrando a todos aí que nós estamos estudando o livro Os Mensageiros, do André Luiz, no seu capítulo 13, Nós estamos aí no capítulo 13 dessa obra aí interessantíssima aí, que vai falando pra gente da vida do mundo espiritual, E a gente está aproveitando, cada dia aí para estudar um pedacinho dela. Nós estamos lendo capítulo por capítulo, e conversando, sobre cada um deles. Hoje nós vamos entrar no capítulo 13, que tem o título Ponderações de Vicente, tá? Só mais um minutinho para o pessoal que está entrando e a gente começa, a fazer a nossa prece, lembrando, que nós estamos estudando todas as quartas-feiras a gente está estudando essa obra aí do André Luiz, já estudou o livro Nosso Lar, agora nós estamos entrando aqui no livro Os Mensageiros, tá bom, meus amigos? Tenham todos aí, uma boa noite. E vamos fazer a nossa prece, para a gente pedir aí o auxílio e o amparo da espiritualidade amiga para a gente. Deus nosso Pai, Jesus, Mestre e Amigo, agradecemos neste momento pela boa vontade e pela luz com que nos envolve. Te pedimos, Senhor, que nos abençoe, nos dê paz e entendimento, luz, carinho e boa vontade. Fica conosco, Senhor, hoje e em todos os momentos, que assim seja. Graças a Deus. Então, pessoal, nós estamos aí, no livro Os Mensageiros, só lembrando, o André Luiz está ali no Novos Aprendizados, deixa eu só limpar aqui a câmera aqui, tá bem sujo. Ó, sujou tudo aqui, meu Deus. Deu um efeito ruim aqui na câmera, desculpa, gente. O André Luiz está no Nosso Lar, e agora ele está estudando junto do Aniceto, e de outros companheiros, as histórias de vários espíritos, que se perderam aí nas provas da mediunidade, que falharam, nas reencarnações aí enquanto médios, enquanto trabalhadores da seara da mediunidade, Lembrar que eles estão no Ministério da Comunicação, estão lá no Ministério da Comunicação juntos aos companheiros espirituais, e o André Luiz está relatando as histórias de alguns companheiros. Eles estão ali numa conversa ali, e o objetivo dessa conversa, diferente da gente aqui encarnado que é jogar tempo fora, é aprender, Então cada história que o André Luiz vai escutando e ele vai passando aqui pra gente através do livro, são histórias de companheiros que falharam, no campo das provas, e dos, vamos dizer assim, dos trabalhos da mediunidade, Então, bem interessante. Então continua aqui, o André Luiz, depois de todas aquelas conversas, não estava farto de lições, mas, para o momento, havia aprendido bastante. Impressionado com o que me fora dado a observar, não insisti com Vicente para prolongar nossa demora no centro dos mensageiros, deixando grandes grupos em conversação ativa, reconstituindo o projeto, refazendo esperanças, segui o companheiro que me convidava a visitar os imensos jardins. Roserais enormes balsamizavam a atmosfera leve e límpida. Vamos lembrar que aqui o André Luiz está falando do plano espiritual, gente? Está falando do plano espiritual mais próximo da Terra, da colônia espiritual de Nosso Lar. E nós sabemos que as cidades espirituais elas têm características muito parecidas com as nossas aqui, principalmente as cidades mais próximas. São cidades que eles chamam de planos de transição, que são parecidos com o plano físico.
E aí o André Luiz continua falando para ele: sinto-me fortemente impressionado, murmurei. Quem diria pudessem caber tantas responsabilidades a essas criaturas? Não conheci, pessoalmente, nenhum médium ou doutrinador do espiritismo, justificando agora minha surpresa. Então André Luiz ele não sabia nada de mediunidade quando ele estava encarnado, né? Nunca nem tinha conhecido ninguém. Vicente sorriu e ponderou. Vicente é o companheiro, né? O outro médico que está acompanhando o André Luiz aí, né? Vamos dizer assim, nesse tour, né? Pelo Ministério da Comunicação. Você, meu caro, procede das câmaras de retificação, onde os trabalhos são muito reservados e circunscritos. Está falando, né, que o André Luiz era o trabalhador da retificação. Talvez sua impressão provenha dessa circunstância. Verá, porém, que com o tempo existem aqui locais de conversações desta natureza, referentes a todas as oportunidades perdidas. Já visitou alguma vez o Ministério do Esclarecimento, né, que é um dos ministérios, né, que estão lá no nosso lar? Aí o André Luiz vai responder para ele: não. Localizam-se ali os enormes pavilhões das escolas maternais. São milhares de irmãs que ali comentam as desventuras da maternidade fracassada, buscando reconstituir energias e caminhos. Ainda ali temos os centros de preparação à paternidade. Grandes e massas de irmãos examinam os quadros de tarefas perdidas e recordam com lágrimas o passado de indiferença ao dever. Neste mesmo ministério, temos a especialização médica. Então ele está falando, né, lá no Ministério do Esclarecimento, né, tem uma ala só para as mães que falharam, né, para elas aprenderem, né, e uma contar a sua história para a outra. Tem uma área só para os pais que falharam, né, que abandonaram, que fugiram dos compromissos. Né. Tem uma área só para os médicos, né, nobres profissionais da medicina, que perderam santas oportunidades de elevação, lá discutem seus problemas. Nesse instante interrompi observando, né, o André Luiz. Entretanto, somos médicos e não nos achamos lá. Né? Sim, explicou Vicente bondoso. Infelizmente para nós, caímos em toda a linha. Não só na qualidade de médicos, mas muito mais como homens. Pois que se disse a você o que sofri, ainda não lhe contei o que fiz. É verdade, comentei desapontado, recordando minha condição de suicídio inconsciente. Né? Então o André Luiz e o Vicente não estão junto aos médicos, né, lá no Ministério do Esclarecimento, porque eles tiveram falhas em vários aspectos da vida deles. Né? Então não é a questão deles, não é na medicina, né? E sim é o conjunto da obra, vamos dizer assim. Né? Ainda no esclarecimento, prosseguiu o companheiro, temos o Instituto de Administradores, onde espíritos cultos procuram restaurar as forças próprias e corrigir erros cometidos na mordomia terrestre. Nos campos de trabalho do Ministério da Regeneração, existem milhares de trabalhadores que se renovam para a recapitulação de grandes tarefas de obediência. Olha que interessante, né? Então o nosso lar ali ele vai atender inúmeros espíritos, né, com características espirituais diversas, mas que no fundo, né, são uma grande massa de que? Espíritos fracassados, que falharam nos seus compromissos, nas suas promessas, né? Falharam por quê? Porque se perderam ao orgulho, ao egoísmo, ao ódio, à raiva, né? Se perderam ali nas vibrações mais tenebrosas e densas ali, né? Do ressentimento, da amargura, da tristeza, né? E o que acontece com esses espíritos, né? Eles estão em condição muito, muito complicada. Mas, né, o que a gente percebe ali no texto, né, essas entidades têm o desejo de melhorar. E é o desejo de melhorar, é o desejo de ser melhor, de vencer as próprias limitações, que faz a gente crescer espiritualmente. É esse desejo. Né? Gente, quem quiser perguntar qualquer coisa aí sobre o nosso lar, sobre o André Luiz, sobre espiritualidade, fica à vontade, tá, gente? A gente está estudando o livro aqui para o livro ser o fio condutor aqui da conversa, mas, né, todas as questões que vêm, né, às vezes a gente está escutando alguma coisa e pensa e tem uma ideia, né, ou tem alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade, tá, para poder falar, para poder perguntar, tá bom? Aqui, ó, somos numerosos, continuou sorridente o Vicente que está falando, né, os falidos
nas missões terrestres. E note-se que todos os que hajam chegado a zonas como o nosso lar devem ser levados à conta dos extremamente felizes. Temos aqui 2 ministérios celestiais, como o da elevação e da união divina, cuja influenciação santificante eleva o padrão dos nossos pensamentos sem que o percebamos de maneira direta. O estágio aqui, André, representa uma bênção do Senhor, e por muito que trabalhássemos, nunca retribuiríamos a essa colônia na medida do nosso débito para com ela. Nossa situação é de abrigados em verdadeiro paraíso, pelo ensejo do serviço edificante que se nos oferece. Quanto a outros companheiros nossos, né, então eles comentam ali, né, que mesmo eles estando no nosso lar, eles estão numa posição espiritual muito boa, né, porque o nosso lar, né, já é uma colônia ali com toda a estrutura e com toda a capacidade de ajudar, né, aos espíritos que desejam realmente se melhorar, se transformar, né? Então eles estão num local, vamos dizer assim, adequado, né? Sério, esses espíritos que fracassaram e estão no nosso lar são mais evoluídos daqueles sobre os quais falamos hoje no grupo. A diferença do espírito do nosso lar para os outros, né, vamos dizer assim, que está nesse nível, é que eles já têm o arrependimento e o desejo do bem, sabe, Regina? A questão toda é essa, né? Porque para você estar na colônia igual ao nosso lar, você tem que saber que você errou e aceitar o erro. Infelizmente, a grande massa da humanidade, a maioria de nós, né, erra e acha que está certo. Né? A maioria de nós, né, a gente comete todo tipo de desequilíbrio e quando a gente fica face a face com o resultado do desequilíbrio, a gente culpa o outro. Né? Então, a condição de você estar numa colônia igual ao nosso lar é a aceitação das suas próprias limitações e o desejo de melhorar. E isso, infelizmente, não é, né, a característica da maioria dos espíritos do nosso mundo. A maioria dos espíritos do nosso mundo, né, infelizmente, são entidades que estão presas ali de egoísmo, de raiva, de ressentimento, né? Seres que culpam os outros pelas próprias dificuldades, seres que atacam, né, todos aqueles que não os obedecem, né, seres revoltados, infantilizados, né? Então isso é muito complicado, né? Então, assim, os espíritos do nosso... Nós poderíamos estar no nosso lar, vamos falar assim, né? Por que a gente poderia estar no nosso lar? Né? Porque a gente já tem uma certa compreensão de que nós temos que melhorar em muita coisa. Esse desejo é que nos torna, vamos dizer assim, aptos a estar na colônia espiritual. O desejo de melhorar, né? Não aquele que se acha, né? Então, normalmente quem se acha muito bom, muito perfeito, né, não consegue ficar num lugar desse, né? Porque existem companheiros, né, que vivem para sugar os outros, né? Então a colônia igual ao nosso lar, onde o trabalho é a regra, né, não atrai muitos espíritos, não. Né? Por muitas entidades que não querem ir para o nosso lar porque querem ir para um local de prazer, de delícia, onde os outros sirvam eles, né? Então, até mesmo para entrar, né, num plano espiritual como esse, você tem que ter um certo, né, um certo desejo, né? E tem muita gente que não quer, né? Então, aqueles espíritos que estão ali presos no umbral, né, vamos dizer assim, no umbral mais grosseiro, ali, no umbral pesado, né, que a gente fala, o que eles são? São entidades egoístas, né, são entidades desequilibradas, são entidades adoecidas, né, mas que ainda não reconheceram a responsabilidade dele diante do que está acontecendo com eles. Né? A coisa que os amigos espirituais sempre falam para a gente poder pensar, né, que os grandes espíritos, eles sempre aceitam a responsabilidade daquilo que eles escolhem. Os espíritos infantis sempre culpam alguém, Deus ou eles mesmos, né, pelo que acontece. Essa que é diferente de ser um espírito iluminado e ser um espírito inferior, né, menos evoluído, vamos dizer assim. Né? Porque até essa questão de evolução vamos dizer que são os espíritos que são... que não querem, né, crescer espiritualmente. Tem alguns que não querem, né, porque aquilo que é bom para eles, né, é diferente. Né? Então, você pega uma pessoa extremamente egoísta, né, você coloca ela numa colônia igual ao nosso lar, ela não vai dar certo lá, porque ela quer ser egoísta, ela quer ser, né, ela não quer trabalhar, fazer nada em conjunto, ela não quer aprender, ela não quer se modificar, ela quer atender os desejos que ela carrega, né? Ela quer, né, ser aquilo que ela escolheu na sua caminhada. Né? Então, às vezes, a gente se perde por isso. Né? Olha só ele falando aqui, ó.
quanto a muitos estão fazendo angustiosas estações de aprendizado nas regiões mais baixas. São infelizes prisioneiros uns dos outros, pela cadeia dos remorsos e malignas recordações. Olha só, né? Então eles estão presos uns aos outros. Aqui, ó. Opa, pulei aqui, ó. No que concerne a medicina, os colegas em bancarrota espiritual são inúmeros. A saúde humana é patrimônio divino. E o médico é o sacerdote dela. Os que recebem o título profissional em nossos quadros de realização, sem deles se utilizarem para fazerem o bem, pagam caro a indiferença. Ou seja, quem não usa, vai pagar porque não está aproveitando, né? Os que dele abusam são, por sua vez, situados no campo do crime. Jesus não foi somente o mestre, foi médico também. Deixou no mundo o padrão da cura para o reino de Deus. Ele proporcionava socorro ao corpo, ministrava a fé à alma. Nós, porém, André, em muitos casos, nem sempre aliviamos o corpo e quase sempre matamos a fé. Então ele está falando aí do caso particular dos médicos, né? Como ele e o André Luiz, né? Que falharam aí nas suas provas reencarnatórias, né? Falharam porque eles eram maus? Não. Falharam, né? Por quê? Porque eles não deram conta de lidar, né, com as provas, com as dificuldades pelas quais eles passaram. Eles não deram conta de se manterem fiéis ali, né, às suas ideias, às suas questões espirituais. Muitas entidades, né, chegam no plano espiritual derrotadas porque nem sequer começaram a luta, né? Tem um caso desse aqui no livro, né, o companheiro fala isso. A minha dificuldade não foi nem perder, foi nem lutar, nem fui, né? Ou seja, o espírito passou a vida inteira, a encarnação dele toda, em casa. Não agiu, não fez, não trabalhou, né? Não entrou em contato, né? Com o bem, com o mal. Aqui, ó. E o André Luiz continua, e o Vicente continuou falando, olha só. As palavras sensatas do amigo caíam-me na alma como raios de luz. Tudo era verdade, simples e bela. Olha só, né? Tudo era verdade, simples e bela. Ainda não pensara na grandeza do serviço divino de Jesus médico. Ele expulsava febres malignas, curava leprosos, cegos de nascença, levantava-nos paralíticos, mas nunca ficava apenas nisso. Reanimava doentes, dava-lhes esperanças novas, convidava-os à compreensão da vida eterna. Envolvia-me os pensamentos grandiosos, quanto o companheiro continuou a falar. Então o Vicente volta a continuar, né, contando a história. Tem um amigo, nosso colega de profissão, que se encontra nas zonas inferiores há alguns anos, atormentado por dois inimigos cruéis. Acontece que ele muito faliu como homem e como médico. Era cirurgião exímio, mas tão logo alcançou renome e respeito espiritual, impressionou-se com aquisições monetárias e caiu desastradamente. No dia dos grandes negócios financeiros, deslocava a mente das obrigações veneráveis, colocando-o à distância, na esfera de banqueiros comuns. Não fosse a proteção espiritual, essa atividade, essa atitude teria comprometido as oportunidades vitais de muita gente. A colaboração do pobre amigo tornara-se quase nula, e alguns, desencarnados nas intervenções cirúrgicas que ele praticava, notando-lhe a irresponsabilidade, atribuíram-lhe a causa da morte física, quando não a esperava, votando-lhe ódio terrível. Amigos do prestador prestavam esclarecimentos justos a muitos. Entretanto, dois deles, ignorantes e maldosos, perseveraram na atitude estranha e o esperaram no limiar do além-túmulo. Olha que interessante, né? Então ele tinha um amigo que era médico e ele era tão preocupado com dinheiro que na hora da cirurgia lá, né, ele ficava pensando no dinheiro e aí acabava que a espiritualidade tinha que resolver ali, né, e acabava que algumas pessoas até desencarnavam, né, e desses espíritos vários que desencarnavam viam, né, na hora que eles desencarnavam, eles viam a mente dele, né, percebiam ali que ele só queria mesmo saber de vantagem financeira, e o que eles achavam? Esse cara matou a gente, então nós vamos vingar dele.
né? E ficavam presos ali, né? Naquela energia, naquele sentimento de ódio, e o companheiro ali sendo envolvido e atacado por eles, né? Por quê? Recebeu, né, da espiritualidade ali uma grande oportunidade de trabalho e não deu conta, né? Não conseguiu, né, gente? Nós estamos falando aqui do livro Os Mensageiros, no capítulo 13, tá, gente? Mas qualquer questão e dúvida, né, sobre espiritualidade, nosso lar, né, sobre as questões espirituais, pode perguntar aqui, tá bom, gente? Fica à vontade, né? O pessoal está tudo caladinho, né? Mas é bom quando as pessoas perguntam aí, mesmo que fuja do tema, tá, gente? Não tem problema fugir do tema, não, né? O ideal é que a gente vá trocando ideia e o livro é só o fio condutor aí para ficar puxando da gente, né? Então o que o André Luiz está aprendendo aqui? Noção de responsabilidade. Nós somos responsáveis pelo nosso trabalho, pela nossa profissão. Nós somos responsáveis por aquilo, né, que nós escolhemos aí na nossa caminhada, né? Nós somos responsáveis, né, sempre responsáveis, né? Nunca culpados. Né? Muitas vezes a gente está numa vibração, uma energia no nosso mundo, né, em que as pessoas estão muito perdidas aí por causa de culpa. Né? E a espiritualidade, ela não vem trabalhar culpa, ela vem trabalhar afeto, ela vem trabalhar amor, né? Ela vem trabalhar boa vontade, ela vem trabalhar carinho, né? Ela vem trabalhar conceitos, né, superiores do bem, da luz, da paz, né, gente? Vamos pensar um pouco mais nisso, né? Então a grande missão ali do André Luiz continua, ó. Horrível, né? O André Luiz falando, exclamei. Se ele, porém, não é culpado da desencarnação dos adversários, como pode ser atormentado? Né? Ele estava sendo atormentado, mas ele mesmo tinha matado, né? Realmente não tem culpa na morte deles. Nada fez para interromper-lhes a existência física, mas é responsável pela inimizade e pela incompreensão criada na mente dessas criaturas, porque não estando seguro do seu dever, nem tranquilo com a consciência, nosso amigo julga-se culpado, em razão das outras falhas a que se entregou imprevidentemente. A gente sente que falha alguma coisa aqui encarnado? Normalmente sim, né? Porque, né, o que é falhar, né, gente? A falha é deixar de fazer aquilo que é a nossa responsabilidade, né? E a responsabilidade, gente, é aquilo que nós damos conta. Né? Qual que é o limite da minha ação? É aquilo que eu dou conta. Não é um limite tão grande assim. Não é algo tão difícil, tão fora da nossa capacidade. Né? Na verdade, está bem dentro da nossa capacidade. Por isso que muita gente se culpa. Né? Porque às vezes a gente sabe que a gente dá conta, a gente entende que a gente dá conta, mas a gente não faz mesmo assim. Aí o que acontece? Nós acabamos em estado de sofrimento. O que é o sofrimento? É ficar preso, né, a determinadas vibrações, a determinadas energias, né, que nos controlam, nos machucam, nos agridem, né? E aí a gente fica preso anos e anos, né, em amargura, em ressentimento, em ódio, né? E quando a gente vai para o mundo espiritual, o que acontece? A gente carrega com a gente, porque nós somos o que somos. Não tem jeito de eu estar aqui, na hora que eu morrer, eu parar de sentir os sentimentos que eu tenho. Então eu tenho que começar a trabalhar eles agora, né? E o que é a falha? A falha é quando eu não faço aquilo que eu dou conta. É o mesmo conceito do pecado, né? O que é pecado do ponto de vista espiritual? Tudo aquilo que fere a nossa consciência. Ou seja, quando eu faço alguma coisa que a minha consciência não dá conta, eu não tenho problema. Mas quando eu faço, ou eu erro em algo que eu dou conta, que eu sei que eu consigo fazer melhor, aí a consciência aperta. Né? Isso é o pecado, isso é a falha. Mas mesmo assim, a falha está aí como o quê? Fator de ensino. Né? A espiritualidade, ela não está aqui para julgar a gente, para condenar a gente de maneira alguma. A espiritualidade está aqui para quê? Para nos ajudar, para nos compreender, para nos perdoar. Né? Na verdade, quem perdoa em primeiro lugar somos nós mesmos. Se eu não me perdoar, né, não tem speed luz que me perdoa, porque mesmo que ele fale que me ama, que me perdoa, eu não deixo. É igual o médico aqui que o Vicente está contando. Ele não colaborou para a morte das pessoas, mas a negligência dele no trabalho, né, colocou ele numa posição espiritual muito, muito complicada. Né? Então ele se sentia culpado, porque ele sabia, eu podia ter feito mais, eu podia ter me esforçado. Né? Mesmo que os pacientes tenham morrido, ele sentia que talvez ele pudesse ter feito alguma coisa. Aí a consciência dele ficava lá, amarrando ele, né, gente? Prendendo ele, fazendo com que ele sofresse. Né?
que ele caísse em estado de desespero, de dor. Né? E a dor, né, é uma grande professora, né, mas a gente não tem que deixar ela tomar conta da nossa vida, não. Olha só. Aqui, ó. Todo erro traz fraqueza, e assim sendo, o nosso colega, por enquanto, não adquiriu forças para se desvencilhar dos seus perseguidores. À frente da justiça divina, portanto, ele não resgata crimes inexistentes, mas repara certas faltas graves e aprende a conhecer-se a si mesmo, a atender obrigações nobres e praticá-las, compreendendo, por fim, a felicidade dos que sabem ser úteis com segurança de fé em Deus e em si mesmo. A noção do dever bem cumprido, André, ainda que todos os homens permaneçam contra nós, é uma luz firme para o dia e abençoado travesseiro para a noite. O nosso colega, tendo abasado da profissão, entrou em dolorosa prova. Fazer o que damos conta, exatamente. Né? Me libertou saber, eu me culpava muito porque sempre vem essas ideias. Gente, a gente tem que fazer o que a gente dá conta. A gente tem que ser sincero com a gente. Né? O que acontece às vezes é que a gente faz o que a gente finge que não dá conta. Né? Então a gente tem que ser, né? A gente tem que ser equilibrado com nós mesmos. Nós temos que ver o que eu dou conta e o que eu não dou. Né? Porque quem tenta fazer além não vai dar conta. E quem sabe dar conta e também não faz, esse também se sente mais culpado, porque sabe que dá mais conta. Né? Então a gente tem que fugir dessa coisa de culpa. Né? A culpa, os bons espíritos não se sentem culpados por nada. Eles contam, por isso, é o que a gente conta. Né? Uma vez a gente conversando com os amigos espirituais. Né? A gente estava falando de vida passada. Estava batendo um papo com o Lucas lá sobre vida passada. E aí, né, ele estava falando comigo exatamente isso. Por que muita gente não lembra nada? Por que não lembra? Porque não dá conta. Né? Porque se a pessoa lembrar das suas vidas passadas, né, vai acontecer duas situações. Ela vai ficar presa no passado, porque talvez vai achar que a vida dela era melhor, era mais rica, mais bonita, mais inteligente, né? Ou ela vai ficar desesperada com a quantidade de erro. Então, conhecimento está ligado diretamente à maturidade. Né? Tem o Liel que faz, né? Tem a pirâmide evolutiva lá do, né? Que o Liel fala lá do, né? Que ele fala que é o conhecimento, a responsabilidade e a liberdade. Né? Você quer ser livre? Então você tem que ser responsável. Né? Você quer responsabilidade? Então vai ter conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, para ser livre, só através do conhecimento. Para você ter conhecimento, você tem que estar apto a se responsabilizar por ele. Então vamos pensar assim, vida passada. Né? Conhecer a minha vida passada vai me dar uma liberdade. Eu vou saber, eu vou ter controle, né? Mas eu estou preparado a me responsabilizar pelo que eu sei? Né? Questões espirituais, olha só. Conhecimento. Nós sabemos que existe vida depois da morte. Esse conhecimento é extremamente libertador, não é? Liberta a gente do meio da morte, aquela coisa toda. Mas ao mesmo tempo ele me torna responsável, porque eu sei, né, que eu vou ter uma continuidade de vida, então eu não posso fazer tudo que eu quiser, porque nem tudo me convém. Né? De forma que eu já sei que tem uma vida depois da morte, então eu já tenho um conhecimento que me liberta da dor da morte, da saudade, né? 100%? Não, já me ajuda muito, né? Porque eu sei que eu vou reencontrar aqueles que eu acredito nisso. Ao mesmo tempo, eu sou responsável, né? Porque se eu me tornar uma pessoa extremamente materialista, eu sei que a vida material não é tudo. Eu sei que a vida material é feita para acabar. Eu sei que por mais legal que sejam todas as coisas que eu gosto aqui no plano físico, uma hora eu vou ter que deixar para trás, vou ter que ir para o plano espiritual. Então, para a gente crescer espiritualmente, nós temos que lidar sempre com isso. Quer liberdade? Tem que ter responsabilidade. Quer conhecimento? Conhecimento te liberta. Então, para você ser livre, você tem que ter responsabilidade. Quando você assume responsabilidade, você ganha mais conhecimento. Por que os espíritos sabem mais do que muitos de nós aqui encarnados sobre o seu passado? Porque eles assumem a responsabilidade perante aquilo. Né? Quando nós sabemos, nós somos responsáveis. Aquele que não sabe, não é responsável. Isso em todas as construções espirituais da vida. Né?
Então, o André Luiz aqui, o Vicente, estão contando a história aqui deles, eles têm um fator atenuante. Eles não sabiam. Já alguns médios aqui, que contaram suas histórias antes, eles sabiam. Eles entendiam a realidade espiritual. Eles entendiam a vida depois da morte. Né? Eles entendiam o conceito de causa e efeito. Eles entendiam o porquê das coisas. Saber o porquê é muito libertador. Mas para quem não está pronto para se responsabilizar, esse conhecimento é destrutivo. Né? Por quê? Porque todo conhecimento vem com responsabilidade, né, gente? Então o cara tem, igual aqui, o cara é médico, né? Ele tem conhecimento da medicina, isso deu para ele um monte de portas abertas, inclusive financeiras. Mas ele é responsável pelo que ele fez enquanto médico. Inclusive daquilo que ele não fez, ele é responsável. Por isso que o companheiro estava lá no umbral sofrendo. Por que ele estava sofrendo? Porque ele sabia e não fez. Não é porque ele matou ninguém, não. É porque ele não fez o que ele podia. Né? E isso é profundo para a gente. Né? E ele é um escravo da culpa. Né? Ou seja, quando a gente se entrega à culpa, nós entramos na onda de sintonia dos espíritos obsessores. E esses espíritos, né, obsessores, o que eles fazem com a gente? Eles começam a nos influenciar, né, e começam a aproveitar da nossa energia de culpa. Né? Todo que se sente culpado vai encontrar alguém que o julgue. Né? Todo mundo que busca juiz, chega no mundo espiritual e encontra. Né? Você vê lá no livro Libertação, né, que é o 5º livro do André Luiz. Lá no livro Libertação, né, nós temos lá a cidade estranha do Gregório, né, que é uma região umbral, né, que é uma região do mundo espiritual, né, onde vivem os grandes juízes. Quem são esses grandes juízes? Um grupo de espírito trevoso que fica julgando todo mundo. O cara desencarna com a consciência culpada, é atraída por esses espíritos, é julgado por eles, né, e a sentença que esses espíritos dão para eles, eles aceitam. Por quê? Porque são espíritos culpados. O culpado aceita a culpa. E aí ele encontra alguém que o condena. Por isso que Jesus fala assim, ó, que a gente não deve culpar ninguém. Que a gente não deve julgar. Por isso que a caminhada do Cristo é o quê? Compreensão. Né? São palavrinhas, né? O que é compreender? Compreender é entender junto. Compreender. Entender com. Né? Quando eu compreendo, eu não julgo. Então, quando eu entendo, né, aquela famosa história do Kardec, né, que o Kardec conta lá, o Deus dos Espíritos conta para o Kardec, né, se você está na rua e um homem te esbarra e joga no chão, né, você chama a atenção dele. Mas quando você olha e percebe que ele não enxerga, aí você releva. Aí você fala, opa, o cara não enxerga, não, peraí, não, desculpa aí. Né? Mas se você percebe que aquele companheiro enxerga, aí você chama a atenção dele. Fala assim, por que você fez isso, meu irmão? Por que você me jogou no chão? Por que você me empurrou? Olha o conceito que o Kardec traz para a gente. Olha que conceito fantástico do Kardec. Né? A gente, quando a gente entende, a gente julga menos. Quando a gente entende, a gente julga menos. Por quê? Porque a gente compreende. A compreensão é a raiz do crescimento espiritual. Só vamos atingir aquilo que é a nossa herança espiritual quando a gente aprender a compreender melhor os nossos irmãos. Nós ainda não sabemos compreender os nossos irmãos. Por isso a gente sofre. Sofremos por não entender. Né? E isso é algo muito, muito, muito profundo. Sofremos porque não conseguimos entender. Porque não damos conta de olhar para o nosso próximo e entendê-lo. E aí a gente sofre. Né? E aí, por que a gente sofre? Porque a gente espera demais de quem não dá conta de fazer. Por isso que Jesus, ele não se surpreende com nada que a gente faz. Já parou para pensar nisso? Nenhum de nós enganou Jesus. Né? Jesus conhecia, como diz um amigo meu, Jesus sabia muito bem para o gado que ele veio. Né? Jesus sabia muito bem o que a gente precisava dele e o que ele tinha que esperar de nós. Por que Jesus sabia muito bem? Porque Jesus nos conhece. Jesus nos entende. Né? Nós não somos segredo para o Cristo. Né? Nós não somos engano para o Cristo.
né? Jesus nos conhece e por nos conhecer, nos ama. Interessante isso, né? Jesus nos conhece, por nos conhecer, Ele nos ama, né? E aí vemos aí o verdadeiro amor, né? O que é o amor? O amor é doação, né? Aquele que doa, vive. Aquele que doa, ama, né? Aquele que ama se torna capaz de fazer algo mais, de vencer as próprias limitações, as próprias dores, as próprias dificuldades, né? Então, assim, mas como é que eu vou despertar o meu amor pelo meu próximo? Entendendo, né? Lembra lá de Pedro com Jesus com Pedro lá, quando Pedro nega ele, Jesus fala para ele assim: hoje você vai aprender que o ser humano é mais frágil do que mal, do que perverso, né? Porque a gente acha que quem faz o mal pra gente é perverso, é um monstro que merece ser punido, né? Então a gente fica ansioso esperando que Deus venha punir, né, aquele que nos agride, né, aquele que nos ataca, né? Marcelo, quando mesmo com todo conhecimento, sendo responsável por um animal que só me deu amor, eu continuo sendo culpado pela danada da minha cachorrinha. Mesmo a veterinária tendo, né? O que é a culpa? O que é a culpa, minha amiga? A culpa nada mais é do que não saber lidar com aquilo que é nossa responsabilidade. Você é responsável, né? Você foi responsável pelo seu animalzinho, né? E ele se foi, não é verdade? Não foi isso que aconteceu? Então, a responsabilidade é sua, né? Por quê? Porque o animal ele não pode ser responsabilizado. Pensa bem. Vamos fazer uma questão dessa aí, né? A espiritualidade superior é responsável por nós. Muitas vezes os amigos espirituais vão virar e falar assim: ó, é interessante para o Marcelo, né, que o Marcelo tenha uma doença. Por que é interessante para o Marcelo que ele tenha essa doença? Porque uma doença vai ensinar determinados valores que o Marcelo ainda não tem. Então é melhor para o Marcelo hoje ele passar uma dificuldade financeira, econômica, né, do que ele estar muito bem. Porque aquilo vai ensinar ele. Então às vezes os espíritos de luz eles agem com a gente, né, como alguém que está fazendo eutanásia com o animal. Eles falam assim: ó, é melhor o Marcelo perder essa encarnação aqui, né, passar dificuldade a encarnação inteira e crescer espiritualmente, né, porque ele vai sofrer menos no futuro, do que ele continuar do jeito que ele está hoje, né? Então, assim, aí o que acontece? Você tinha o direito da escolha, né? Quão justo seria a sua escolha se você escolhesse que ela permanecesse com você sofrendo? Só para te agradar, né? Só para agradar aquilo que você julga, né, que é o seu desejo. Será que o animal merece? Né? Então a gente faz aquilo que a gente dá conta, né? E o que você pode fazer no momento foi a eutanásia. Foi o que você conseguiu oferecer para ela. E dessa maneira, né, ela saiu de uma determinada situação, né? Então talvez, né, por mais que seja dolorido para você, né, por mais que seja, com certeza é um remédio ruim, exatamente isso, né? Por mais que seja dolorido para você, né, o animalzinho saiu melhor dessa situação, né? Então quando a gente pensa no sofrimento, né, qual que é o objetivo de um ser sofrer? Né? Vamos pensar, será que é justo, né, a gente deixar o outro sofrer ali, né, só mesmo por apego? É a mesma coisa a gente prender alguém numa cama de hospital, né? Será que é justo, né? Será que realmente vale a pena, né, a pretexto de eu amar alguém, né, eu manter aquela pessoa amarrada a mim, né? Porque às vezes a gente, né, muitas vezes, isso acontece com todos nós, às vezes a gente, por muito amar, né, a gente deseja, né, deseja mesmo de coração, né, que o outro, né, fique conosco, né, que o outro esteja ali com a gente, que ele mantenha a vida dele ali, né, mas às vezes para aquele ser o melhor é ir embora, né, não se sinta culpado. Eu acho que o que está acontecendo com você é que você está juntando a saudade com a culpa, né, e quando a gente junta a saudade com a culpa, realmente, mas realmente, né, é algo muito difícil, né, porque a saudade é realmente dolorosa,
né? E assim, não deixa que a saudade se torne tristeza, né? Tem uma frase que eu gosto muito dos amigos espirituais, que eles falam assim, que só morre aquele que é esquecido, não aquele que se vai, né? Eu gosto muito dessa frase, né? A gente não perde, né? A gente não perde aqueles que a gente ama. Simplesmente, né? Eles vão, a cada momento, eles vão aprender, eles vão mudar, eles vão crescer espiritualmente, né? Muitas vezes a gente se esquece, né? Que o nosso destino, né? A nossa essência, né? A nossa vida, né? A nossa caminhada evolutiva é uma caminhada de aprendizado, e muitas vezes esse aprendizado também é deixar ir quem a gente ama, né? Deixar ir quem a gente ama é difícil, né? É doloroso, né? Mesmo que seja um animalzinho. Então não mistura a saudade com a dor, não, né? Porque a saudade é santa, né? A saudade não precisa ser misturada com a dor, né? Lembra disso, né? Lembra disso, minha amiga, lembra disso aí, né? Minha querida companheira aí, né? Vamos confiar, né? Vamos confiar que o Cristo, né? Ele está sempre, mas sempre à frente. Jesus não nos deixa na mão, né? Jesus não nos deixa ao esquecimento. Jesus não nos deixa ao abandono, né? O Mestre está sempre por perto, sempre. É uma coisa que a espiritualidade sempre trabalha com a gente, né? Jesus está mais próximo do que nós imaginamos, né? O amor dele está mais próximo do que a gente imagina, né? E a saudade é sempre bela, né? A saudade é sempre bela. Esquece isso não, tá, né? Esquece não. Amar um animalzinho também é prova que nós estamos crescendo espiritualmente, né? O Espírito fala isso comigo, né? No dia do nosso tratamento espiritual, que foi o último dia antes da minha gatinha morrer, né? Eu pedi a espiritualidade para curar ela, né? Estava no dia do tratamento, né? Aí eu estava aqui concentrado aqui no dia do tratamento. O que aconteceu? Apareceu o Lucas trouxe uma companheira espiritual aí, e ela falou assim comigo, olha, né? Que bom que você aprendeu a chorar por causa de um bicho, né? Eu pensei assim, nossa, ela tá me zoando, né? Mas pensa bem, né? Que bom a gente aprender, né? A chorar por causa de um animalzinho, né? Que bom a gente aprender a chorar por amor, né? Que bom que nós estamos crescendo, né? Que bom que dói, né? Porque essa dor aí nos ensina a ser mais humanos, né? Essa dor aí nos ensina a ser mais espiritualizados, né? Às vezes a dor, né, é o melhor presente que a gente pode ter, né? Às vezes, né, a gente tem que lembrar disso. Por mais difícil que uma dor seja, por mais difícil que uma prova seja, né, vamos lembrar de Jesus. Jesus não nos abandona, não nos deixa na mão, né? O Mestre não nos deixa na mão. Vamos lembrar disso, né? A dor faz parte, né? Faz parte, né? Aí continua aqui, ó. O André Luiz terminando aqui, ó. Aonde existe uma falta, pode haver muita perturbação. Onde apagamos a luz, podemos cair em qualquer precipício. Calou-se o amigo, andando muito tempo ao meu lado, como se tivesse surpreendido, como eu, defrontando as avenidas de rosas, e depois de longa meditação, confessou-me fraternalmente: creio que devamos ouvir aniceto ainda hoje, referentes ao serviço comum. Então aqui termina o capítulo, né? Aqui nós vamos encontrar, né, os companheiros aqui, né, juntos, né, do André Luiz, né, e o nosso querido Vicente, né? Semana que vem a gente vai continuar aí com o estudo junto a eles, né? A gente vai pegar aí, né, os aprendizados que eles trazem aí pra gente, né? Vamos lembrar aí, né, que os amigos espirituais, né, nos ajudam através aí dos ensinamentos, através aí das vibrações positivas, né? E vamos seguir em frente, meus amigos. Não desistir não, sem desânimo, sem dor, né? Vamos aprender aqui com o André Luiz, vamos crescer espiritualmente, né? Vamos lembrar que nós precisamos, acima de tudo, nos tornarmos responsáveis, né? Responsabilidade é algo
sempre positivo, sempre bom, né? Responsabilidade é algo sempre positivo. Vamos lembrar disso, né? A espiritualidade nos ajude aí na caminhada, né? Que a gente possa, né, elevar o nosso pensamento, né? Fazer o nosso melhor, né? Que a gente possa oferecer àqueles que nos amam, né, a alegria, né, a certeza do bem, da luz, da paz, né, da boa vontade, né, que nós possamos fazer aquilo que a gente dá conta, né? Talvez o grande segredo seja esse, né, fazer aquilo que a gente dá conta, sofrer menos, cobrar menos, amar mais, né, trabalhar mais pelo amor, pela luz, né, e lembrar, né, que Jesus segue conosco, né, o amor dele segue conosco. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados nem esquecidos. A luz, né, tem mil possibilidades de nos ajudar, né, meus amigos. A gente está terminando aqui, né? Lembramos a todos que amanhã a gente vai fazer o nosso estudo, né, do livro do Evangelho, desculpem, né? Nós vamos voltar ao nosso estudo do Evangelho, né? Lembrando a todos aí que a gente vai tá no capítulo 24, né? O sermão profético, a gente terminou o capítulo 24, aliás, né? E aí a partir de amanhã nós já vamos começar, né, o próximo capítulo, que é o capítulo 25, né? A gente convida aí todos que quiserem participar com a gente do estudo, né? É um estudo, né, muito interessante, né? Estudo de Evangelho, né? Toda quinta-feira. Lembramos também aos amigos aí, os companheiros, né, que toda sexta-feira nós temos nosso tratamento espiritual, tá? Quem quiser participar com a gente, né, é muito bem-vindo, né, o tratamento espiritual, né, que a gente faz aqui toda sexta-feira, né? A gente agradece aí a todos os companheiros que participam, que ajudam, que vibram, né, que tem aí, né, tanta energia de boa vontade, de carinho, né, de afeto, né, e que Jesus nos abençoe sempre, né? Vou fazer a nossa prece final. Senhor Jesus, te agradecemos pela oportunidade da vida. Te pedimos que nos envolva com seu amor, com a sua luz, com a sua paz. Dá-nos, Senhor, de acordo com a nossa necessidade. Envolve os nossos corações e mentes nas melhores vibrações do teu carinho. Ajuda-nos a trabalhar, a servir, a aprender e a compreender aqueles que estão à nossa volta. Dá-nos paz, entendimento, alegria, esperança e fé. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, muito obrigado, né? Deus abençoe a todos nós aí. Que Jesus nos abençoe, que Jesus esteja conosco até amanhã, né? Estaremos aí, se Deus quiser e permitir. Boa noite, viu, pessoal? Boa noite a todos. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.